Daí, pessoal, mais uma resolução. Um soldado, sua sombra e a trajetória do Sol estão em um mesmo plano perpendicular ao solo onde o soldado se encontra. O soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam ângulos de 60 graus e 30 graus com o solo, respectivamente, no início e no final de sua missão. Nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final de sua missão é... Bom, então, primeiro uma explicaçãozinha rápida a respeito dessa coisa aqui, ó, de que o soldado, a sombra e a trajetória do Sol estão num plano perpendicular ao plano do solo. O que significa isso? Que se aqui, ó, eu tenho o plano do solo, vou tentar fazer uma coisa em perspectiva aqui para ti, ó. Se aqui eu tenho o plano do solo e aqui está o soldado de pé, o que acontece? Que o Sol aqui, ó, a sombra do soldado e o próprio soldado estão no mesmo plano vertical, né? Então ele quer dizer que o Sol, o soldado e a sombra estão tipo em alinhamento aqui os três, para que justamente o Sol, quando projetar os seus raios solares, eu tenho a sombra com essa disposição aqui na figura, ok? Então é mais ou menos isso, ok? Então isso que significa que os três estão alinhados, né, num plano perpendicular ao mais ou menos isso aí que trata. E aí então, para realizar esta questão, é fundamental aí um desenho, né, onde num primeiro momento os raios solares estão perfazendo 60 graus em relação ao solo e no segundo momento 30 graus. Logicamente então que a sombra do soldado vai mudar. E aqui cabe um raciocínio inicial bem rápido também. Imagina o soldado aqui, ó, e o mesmo soldado aqui, no início e no final da sua missão. Observa que no início o Sol tem uma inclinação de 60 graus, é o que ele está dizendo, ó, aqui, 60 graus. E no final o Sol está com uma inclinação de 30 graus, ou seja, o Sol está mais caído. No início o Sol está mais em cima, mais de pé, e no final o Sol está mais deitado, o Sol está caindo. Então eu já consigo perceber que esse fenômeno ou essa situação aqui do soldado foi feita à tarde. Por quê? Porque o Sol estava primeiramente mais acima e depois da tarefa do soldado, o Sol ficou mais abaixo, então o Sol está caindo. Se o Sol está caindo, estou no período da tarde, porque pela manhã é o contrário, o Sol começa mais baixo e vai subindo. Claro que o Sol, na realidade, a gente sabe que ele não sobe, porque é um efeito da rotação da Terra, né? Sabemos isso. Mas, né, de forma informal se diz então que o Sol está mais baixo, o Sol está mais alto. Então à tarde ele está mais alto e vai caindo, vai diminuindo o ângulo. E pela manhã, ao contrário, ele está mais baixo, com ângulo menor, e aí depois vai aumentando. Portanto, nessa situação, trata-se aí do período da tarde, que não tem nada a ver com a questão, né, não influencia em nada, mas só uma observação complementar aí do que retrata, né, esse exercício. Como o nosso objetivo é sempre de um melhor aproveitamento didático das questões, então feito esse comentário. Bom, vamos para a resolução então propriamente, que é a comparação entre o tamanho das sombras nas duas situações, ok? E antes de passar para o desenho, mais uma observação aqui bacana, analisando as alternativas. Olha só, deixa eu aproveitar aqui o desenho que eu já havia posto antes, aqui e aqui. Olha só, observa que no início, deixa eu colocar aqui o Sol também, ó, aqui o Sol e aqui o Sol. Observa que no início o que acontece, ó, a sombra ela é mais curta aqui, ó, ela é pequenininha, porque o Sol está mais alto. E aqui, ó, no final da sua tarefa, a sombra do soldado no chão aqui, ó, é uma sombra maior. O Sol está mais caído. Então eu já sei que a sombra aumenta. Então ele diz, pergunta, podemos afirmar que a medida da sombra no final de sua missão é, no final da missão, a sombra é maior. E aqui está dizendo na letra A que a sombra é metade da sombra no início. Então essa letra A já está descartada, por quê? Porque não tem como ser metade, porque a sombra não vai diminuir, a sombra vai aumentar. E a mesma coisa eu referencio na letra E, que diz que a sombra fica 1/3 da medida da sombra no início.
E também não pode ser porque a sombra ela vai aumentar e não diminuir. Então nota que a letra A e a letra E eu posso descartar só pelo fato de forma conjectural, perceber que a sombra aumenta e não diminui. Então ou fica o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, B, C ou D. E aí eu vou passar então para a resolução disso. E aí eu vou voltar aqui, fugindo da figura. E aí eu vou passar para a resolução propriamente dita, colocando aí então o desenho mais detalhado do início e do final. Então eu preparei aqui, ó, os dois soldados, tá? Do início e no final. Então eu pensar assim, ó, no início, deixa eu fazer aqui a linha do chão. Será daqui, colocar o chão até aqui. E aí um ângulo de 60 graus. Aqui eu vou representar o Sol. E aí 60 graus, ó, daqui até aqui. Ó, então aqui eu tenho 60 graus e isso aqui, ó, significa a sombra, ok? E depois eu tenho uma outra situação desse ponto aqui, aqui um pouco maior até aqui. E aí com um ângulo de 30, um pouquinho, né? Não vai ficar tão 30 assim, mas só para referenciar simbolicamente aqui 30 graus. Aí observa que a sombra, ó, ficou maior. E ele quer comparar essas duas sombras. Vou colocar aqui o Sol um pouquinho mais baixo. Então o que acontece? Essa medida de sombra aqui vou chamar de X, e essa medida de sombra aqui, a segunda, eu vou chamar de Y. A altura do soldado é H. E aqui a altura do soldado não vai mudar, né? Mesmo H. Bom, aí o que eu percebo? Ó, que nas duas figuras eu estou relacionando a altura com uma sombra e aqui de novo a altura com uma outra sombra. E tanto a altura quanto a sombra são o quê? São catetos desse triângulo. Então significa que eu estou tratando aí da tangente. Deixa eu fazer aqui, ó, daqui até aqui, que corresponde à altura do soldado, e daqui até aqui, ó, também a altura do soldado. Então nota que eu vou trabalhar com tangente porque eu estou trabalhando cateto com cateto. E aqui também, ó, cateto com outro cateto. Então a tangente de 60 graus nessa primeira figura é igual a quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de 60 graus, já vou até substituir aqui, ó, tangente de 60 graus na tabela de arcos notáveis, raiz de 3, igual cateto oposto aos 60 graus é a altura do soldado H, divide pelo cateto adjacente X. Bom, aí eu vou deixar assim por enquanto, né? Eu até posso passar esse X para lá se eu quiser, ó, multiplicando, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Acho que vai ser útil, não sei, vou deixar assim. E na outra figura eu tenho que a tangente do 30 graus também é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente do 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, da tabela dos arcos notáveis, igual cateto oposto é o H mais uma vez, e o cateto adjacente, agora a sombra que aumentou, Y. Bom, o que eu vou pensar aqui? Eu quero comparar X com Y. Quero ver qual é a relação que existe do X para a sombra menor para a sombra maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o H na primeira, passando esse X para lá vezes, ó, fazendo a falsa passagem, né? Aí eu tenho X que multiplica a raiz de 3. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou isolar o H. Então olha só, aqui 3H, bem devagar, ó, 3H igual Y vezes raiz de 3. Fiz o produto aqui cruzado. E esse 3 passa dividindo, logo, na falsa passagem, eu tenho H igual a Y vezes raiz de 3 sobre 3. Aí observa um procedimento bastante utilizado em vários tipos de exercícios, que é duas letras, uma letra tendo sendo colocada em duas igualdades. Como assim? Ó, eu tenho aqui o H sendo igualado a X que multiplica a raiz de 3.
E o mesmo h sendo igualado a y que multiplica raiz de 3 sobre 3. Então, se isso aqui ó, é h, isso aqui também é h, eu posso dizer que x, que multiplica a raiz de 3, é igual a y, que multiplica a raiz de 3, sobre 3. Os dois são iguais a h. Ó. Tipo, isso aqui é um h, e isso aqui também é h. Então, essas expressões aí são iguais. E aí eu vou comparar o x com y, vou isolar o que é possível. Por exemplo, esse raiz de 3 está multiplicando de um lado e do outro. Ó. Esse raiz de 3 eu posso cancelar aqui. Ó. Se eu não enxergo isso, não tem problema. Eu tiro esse raiz de 3 está multiplicando, faz a falsa passagem e vem para cá dividindo. Então eu posso dizer que x fica sozinho aqui, igual a y vezes raiz de 3 sobre o 3. E aqui vem o raiz de 3 para baixo. Ó. Aí eu posso cancelar raiz de 3 com raiz de 3. Me sobra aqui x é igual a y sobre 3. Ou seja, o x que é menor é y dividido por 3. Ou seja, o x é 1/3 do y. A sombra menor é 1/3 da sombra maior. Mas como pergunta em relação à sombra no final da missão, a sombra maior, então o que eu vou dizer que a sombra maior é? Esse 3 vai para lá vezes, aí eu tenho que x vezes 3, 3x é igual a y. Então, essa sombra aqui, ó, que é o y, que é a maior, que é o final da sua missão, essa sombra é 3 vezes x, ou seja, é o triplo da menor, é o triplo da sombra x. Portanto, letra C, a sombra maior, a sombra no final da missão, é o triplo da sombra menor, que é a sombra correspondente ao início da missão, letra C. Ok? Então era isso. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço. Ajuda a divulgar o canal, compartilhando o link dos vídeos, né? Dando o teu joinha aí, deixando teu comentário, tua sugestão, tua crítica, que sempre é muito bem-vinda aqui no canal. Ok? Forte abraço e até a próxima.